O barulho do copo de champanhe a estilhaçar-se no mármore ainda ecoa nos meus ouvidos. Não foi a primeira vez que algo frágil se partiu por causa dos Sousas, mas aquela noite, a noite da festa de angariação de fundos do Pedro Sousa, foi diferente. Senti os fragmentos de cristal voar, cortando o ar como a vida que o João e o pai dele tinham construído para mim. E depois desfeito, de forma tão meticulosa. Eu estava ali, ao lado de Dante, envolta num vestido azul meia-noite que me abraçava a cada curva, caro o suficiente para alimentar a minha família durante anos. No braço, diamantes da avó dele, frios contra a minha pele, pesados com uma história que não era minha. Mas o peso maior, o verdadeiro, era o olhar das pessoas. Os sussurros, a surpresa e a inveja que se espalhavam pela sala de baile do Fairmont Copley Plaza, no chiado, como um vírus. Vi o João primeiro. Estava perto do bar, o cabelo loiro impecável, aquele sorriso de político que eu tanto conhecia. E detestava agora. A Catarina Souza, a mãe dele, pairava por perto, coberta de diamantes, que de repente pareciam baratos ao lado dos meus. Eles ainda não nos tinham visto. Senti a mão de Dante apertar a minha cintura. Uma possessividade silenciosa. "Pronta, Ana!" A voz dele era mel escuro, perigosa e doce. Pronta. Estive a preparar-me para este momento nas últimas 2 semanas, não para uma festa, mas para um acerto de contas. Respirei fundo, endireitei a coluna. Deixei que a raiva, aquela que eu alimentara desde a sede de Lisboa, se transformasse em determinação gelada. "Sim", disse eu. Caminhamos pelo salão, a mão de Dante nunca abandonando as minhas costas. As pessoas abriam caminho instintivamente, como se sentissem a dinâmica de predador e pesa que não conseguiam nomear. Paramos a 1,5 metros do grupo do João. "Pedro", a voz de Dante cortou a conversa deles como uma lâmina. "Que inesperado vê-lo aqui." O Pedro Sousa virou-se, o sorriso vacilando quando reconheceu Dante. Depois, os olhos dele pousaram em mim e o sorriso morreu completamente. Foi nesse momento que percebi o quão fundo a coisa ia. A humilhação, a vingança. Estava ali, viva e pulsante. As últimas semanas pareciam uma vida. Às vezes, sentia-me uma atriz ensaiando um papel. Sente-se à vontade para explorar a casa e os jardins, mas, por favor, não saia da propriedade sem o marco. As palavras da Helena ecoavam na minha cabeça, bonitas e douradas, mas, ainda assim, uma gaiola. Perguntava-me se lá no fundo Marcos se sentira assim, preso numa vida que lhe era conveniente, mas não querida. A diferença era que eu escolhera entrar nesta gaiola. Escolhera por segurança, por raiva, por uma oportunidade que parecia ter saído de um livro bizarro. Não sei se vocês conseguiriam compreender. Fui do altar para o inferno e depois para um limbo de luxo com um homem que era um estranho e o meu marido. 2 semanas antes, a minha vida estava a desmoronar-se na entrada da sede de Lisboa. Recordo-me tão bem. O chão gelado da Sé, o véu de tule que tinha custado uma fortuna, para mim pelo menos, arrastando-se pelos degraus enquanto eu corria. O ar frio de novembro golpeava os meus ombros nus, roubando-me o pouco fôlego que me restava. O cheiro de incenso ainda me perseguia, misturado com a náusea, aquele doce enjoativo que fazia o meu estômago vazio revirar. O João tinha dito: "Não posso fazer isto." As palavras ainda eram lâminas afiadas na minha memória. Não me casarei com alguém tão abaixo dos padrões da minha família. O abaixo dos padrões era um murro no estômago. Vi a Catarina, envolta em Chanel, abanar a cabeça em aprovação no primeiro banco. As minhas mãos tremiam, segurando o que restava do buquê de peônias que eu mesma arranjara. As flores da florista eram caras demais. Murmúrios, flashes de câmaras. O telemóvel de alguém já estava a filmar a minha humilhação para a plataforma que a fosse devorar primeiro.
A Sofia, a minha melhor amiga, ofegou algures atrás de mim, mas eu não conseguia virar-me, não conseguia mover-me. João, por favor. A minha voz saiu rachada, pequena e patética, até para os meus próprios ouvidos. Ana, não tornes isto mais difícil. Ele nem sequer olhou para mim quando o disse. És uma empregada de mesa. O meu pai está a concorrer para o Senado. Achaste mesmo que isto ia funcionar? A resposta era sim. Estupidamente, desesperadamente sim. Porque ele me tinha dito que me amava. Porque me tinha pedido em casamento de joelhos naquele pequeno apartamento que partilhávamos, prometendo um para sempre, apesar dos nossos mundos diferentes. Porque eu tinha acreditado nele quando disse que nada disso importava. Devia ter desconfiado quando ele insistiu em antecipar a data do casamento. Quando, de repente, ele precisou adiar o encontro com os meus pais pela 5ª vez. Quando os amigos da faculdade dele pararam de me incluir nas conversas nos eventos da campanha. O meu pai tinha morrido quando eu tinha 16 anos. A minha mãe fazia 3 trabalhos para nos manter à tona. Eu tinha me esforçado para ir para a faculdade comunitária, grata pelas bolsas de estudo e por pacotes de massa instantânea, e por sonhos de algo melhor. O João tinha sido esse sonho, a prova de que trabalho árduo e amor podiam transpor qualquer barreira. Que tola eu tinha sido. Lamento que tenha de ser tão público, continuou o João, dirigindo-se à multidão como se fossem eleitores num comício. Mas quis ser honesto, mostrar integridade. Integridade. A palavra tinha gosto a cinza. Ele esperou até que eu estivesse no altar. Até que toda a gente que conhecíamos estivesse a ver, até que não restasse dignidade alguma para preservar. Aquilo não era honestidade, era uma execução. Deixei cair o buquê. As peônias espalharam-se pelo mármore branco. Pétalas rosadas esmagadas sob os meus saltos de cetim, enquanto eu me virava e corria. As portas da sé eram tão pesadas que os meus braços fracos mal as conseguiram empurrar. O Mercedes preto, que nem tinha reparado, estava parado ao lado do passeio, o motor num ronronar baixo que de alguma forma atravessava o caos na minha cabeça. O estacionamento estendia-se à minha frente. Carros de pessoas que acabavam de testemunhar a minha destruição. Para onde estava eu a correr? Para o meu apartamento. Para o nosso apartamento, ainda tinha as coisas do João lá. A minha mãe estava lá dentro, na igreja, provavelmente a chorar, certamente humilhada por associação. Eu não tinha para onde ir. Menina. A voz era veludo escuro, com um sotaque europeu. Italiano, talvez. Virei-me quase perdendo o equilíbrio nos saltos ridículos com os quais eu praticara andar durante semanas. Ele estava 3 degraus acima de mim, contra a luz da sé que o transformava numa silhueta. Alto, ombros largos, um fato caro que provavelmente custava mais do que o meu carro. Por um momento, tudo o que consegui processar foi a forma como ele dominava o espaço. Como o próprio ar parecia reorganizar-se à volta dele. Eu sinto muito. Não o vi. Eu estava a pedir desculpa. Claro que ele estava a pedir desculpa. Mesmo agora, mesmo depois de tudo. Está a sangrar. Olhei para baixo. A minha palma estava cortada. Uma linha fina, vermelha a escorrer, onde me tinha agarrado à porta da sé. Eu nem sequer sentira. Não sentira nada exceto o peso esmagador da humilhação pública. Não é nada. Tentei passar por ele, mas ele moveu-se ligeiramente, bloqueando o meu caminho sem parecer mover-se de todo. O meu coração batia como um martelo. De perto, pude ver o rosto dele. Maçãs do rosto proeminentes, olhos escuros que refletiam a luz da sé como espelhos negros. Uma boca curvada em algo que não era bem um sorriso. Jovem, talvez no início dos 30, mas com o tipo de presença que tornava a minha idade irrelevante. Deixe-me. Ele tirou um lenço do casaco. Linho monogramado, branco impecável com iniciais que eu não conseguia ler. Quem ainda usava lenços?
A mão dele estendeu-se para a minha, e eu devia ter recuado. Devia ter corrido mais rápido, mas estava tão cansada de correr, e o toque dele foi surpreendentemente gentil enquanto ele enrolava o tecido na minha palma. Obrigada. A minha voz vacilou. Eu devia... Eu preciso... Precisa de respirar, disse ele, simplesmente. Precisa de respirar. Percebi que estivera a aprender a respiração, o meu espartilho apertado, o corpete, de repente, sufocante. Gemi e o som estava demasiado próximo de um soluço. Os olhos dele seguiram o movimento, catalogando a minha angústia com uma intensidade que me devia ter assustado. Aquele homem, disse ele, acenando em direção a Sé, é um tolo. Não o conhece. A defesa foi automática, patética. Conheço homens como ele. Algo perigoso cintilou na expressão dele. Meninos ricos que acham que o mundo é o seu parque infantil, que partem brinquedos que nunca mereceram tocar. A possessividade no tom dele fez a minha pele arrepiar. Eu não era um brinquedo. Não era nada para aquele estranho que aparecera do nada com o seu fato caro e olhos perigosos. Um homem saiu do Mercedes, alto, corpulento como uma parede, com um auricular. Segurança. O meu cérebro finalmente percebeu o que eu estava a ver. O carro, o guarda, a forma como aquele estranho se impunha, como se a gravidade se curvasse à volta dele em vez do contrário. Quem é você? Sussurrei. Alguém que aprecia coisas raras quando as vê. O polegar dele roçou nos meus nós dos dedos enrolados. O toque enviou eletricidade pelo meu braço. E você, Ana da Silva, é de fato muito rara. Gelo inundou as minhas veias. Como sabe o meu nome? Sei muitas coisas. Ele soltou a minha mão, mas não recuou, mantendo-me na órbita da sua presença. Sei que a sua mãe é Maria da Silva, que trabalha no Hospital de Santa Catarina. Sei que se formou com distinção na faculdade comunitária. Sei que tem estado a poupar para a faculdade de Direito, mas gastou tudo num casamento com um homem que nunca a iria desposar. Horror e fúria remoinharam no meu peito. É um louco. Você andava a seguir-me? A observar, disse ele como se houvesse uma diferença. A assegurar-me de que valia o investimento. Investimento! A palavra saiu aguda. Não sou. Isto é uma loucura. Afaste-se de mim. Empurrei-o. Ou tentei. Ele deixou-me ir, mas senti o olhar dele a seguir-me como um peso físico. O meu vestido arrastava-se pelo cimento, a cauda agora suja e rasgada. Dei 5 passos antes que a voz dele me parasse. O seu ex-noivo deve-me dinheiro, Ana. Virei-me devagar. O quê? O João Souza, ou melhor, o pai dele, Pedro Souza, deve-me 2 milhões de euros, para ser exato. O sorriso dele era afiado o suficiente para cortar. Empréstimo para a campanha do Senado, com 3 semanas de atraso. Estão a evitar as minhas chamadas. Isto não podia ser real. Isto era choque ou um colapso ou algo assim. Eu não. Isso não tem nada a ver comigo, pois não. Ele desceu os degraus com uma graça predatória. Cada movimento deliberado. Estava prestes a tornar-se família, cúmplice nas suas dívidas, nos seus esquemas. Eu não sabia de dívidas nenhumas. Acredito em si, disse ele. Parou a poucos centímetros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do seu perfume. Cedro e fumo e algo mais escuro. É por isso que lhe estou a oferecer uma escolha. A minha risada foi histérica. Uma escolha? Que escolha? Case-se comigo em vez disso. O mundo inclinou-se. Eu realmente tropecei, e a mão dele estendeu-se, segurando-me com uma firmeza que não era dolorosa. O segurança aproximou-se, a mão dentro do casaco. Mais pessoas saíam da Sé agora. Eu ouvi a Sofia a chamar o meu nome. É um louco, repeti. Mas saiu mais fraco desta vez, talvez. Os olhos escuros dele prenderam os meus e eu não conseguia desviar o olhar.
Mas também sou a única pessoa aqui a oferecer-lhe poder em vez de piedade, vingança em vez de arrependimento, uma nova vida em vez das ruínas da sua antiga. Eu nem sequer o conheço. Dante Moretti, disse ele, como uma confissão ou uma ameaça. E tem 10 segundos para decidir antes que a sua amiga nos alcance e esta oportunidade desapareça para sempre. 10. A minha mente acelerou. Aquilo era loucura. Impossível. 9. Mas o João acabara de me destruir à frente de toda a gente que eu conhecia. 8. A minha mãe perderia a casa se não pudesse pagar o aluguer sem a minha ajuda. 7. Eu tinha 300 euros na minha conta bancária e para onde ir. 6. Este estranho Dante sabia coisas sobre mim. Estivera a observar. Isso devia aterrorizar-me. 5. Aterrorizava-me. 4. Mas também tudo o resto. 3. A voz da Sofia estava mais próxima. Ana, espera! 2. A mão de Dante estendeu-se com a palma para cima, à espera. 1. Pus a minha mão na dele. Os dedos dele fecharam-se à volta dos meus como uma armadilha que se fecha. E o sorriso dele era triunfo e possessão e algo que me fez o estômago revirar. O segurança abriu a porta do Mercedes. Dante guiou-me para dentro com uma mão na minha parte inferior das costas, de forma possessiva e reivindicatória. Espera! A palma da Sofia bateu no vidro enquanto nos afastávamos do passeio. Observei o rosto dela. Choque, confusão, medo, a ficarem mais pequenos no espelho lateral. Observei a sé desaparecer. Observei toda a minha vida recuar para a distância. O que é que eu tinha acabado de fazer? A mão de Dante ainda segurava a minha, o polegar dele traçando círculos no meu pulso que eu sentia até o meu coração acelerado. Respire, ele lembrou-me novamente, a voz dele baixa e íntima no espaço confinado. Está segura agora. Mas eu não estava segura. Sentia-o na forma como ele me olhava, como se eu fosse algo que ele tinha ganho, reclamado, capturado. Na forma como o Marco conduzia sem precisar de direções, como se aquilo tivesse sido planeado. Na forma como o meu vestido de noiva me apertava no carro daquele estranho, seda branca manchada de vergonha e imprudência. Tinha escapado a um pesadelo e caminhado diretamente para outro. Dante recostou-se nos bancos de couro, ainda segurando a minha mão, ainda a observar-me com aqueles olhos escuros e sem fim. Bem-vinda à sua nova vida, Ana, murmurou ele. Prometo que será muito mais interessante do que aquela que deixou para trás. A cidade passava a correr pelas janelas fumadas, e percebi com fria certeza que tinha acabado de fazer um pacto com alguém muito perigoso. Só não sabia o quão perigoso ainda. O Mercedes deslizou por ruas que eu não reconhecia, deixando para trás os bairros familiares da minha vida comum. Eu devia ter exigido que ele parasse. Devia ter gritado ou lutado, ou feito algo mais do que ficar sentada, congelada no couro caro, enquanto o meu vestido de noiva criava uma barreira de seda arruinada entre nós. Para onde vamos? A minha voz soava oca, distante. Para um sítio privado. Dante não me soltara a mão. O aperto dele era frouxo o suficiente para que eu pudesse puxar se quisesse, mas ambos sabíamos que não o faria. Para onde iria? De volta àquela sé? Temos acordos para discutir. Acordos! Como se eu fosse uma transação comercial. Talvez eu fosse. Não estou a entender nada disto. Finalmente consegui soltar a minha mão, apertando-me contra a porta. O lenço à volta da minha palma tinha uma pequena mancha vermelha a escorrer. Não pode a sério esperar que eu, o quê, case mesmo consigo. Isto é uma loucura. É. Ele moveu-se virando o corpo para mim, mas mantendo a distância. Tudo nele era calculado. Mais louco do que casar-se com um homem que a humilhou por desporto, que a usou para parecer próximo dos eleitores da classe trabalhadora antes de a descartar quando já tinha cumprido o seu propósito.
As palavras bateram como martelos. Como sabe isso? Eu disse-lhe, eu observo. Os olhos escuros dele seguiram o meu rosto, catalogando cada microexpressão. O pai do João Souza precisava que ele casasse antes de anunciar a sua corrida ao Senado. Um romance saudável com uma rapariga trabalhadora de origens modestas. Material perfeito para a campanha. Mas as sondagens mudaram. O estrategista dele decidiu que um filho solteiro, elegível, funcionava melhor com certas demografias, então você tornou-se dispensável. O meu estômago revolveu-se. Está a mentir? Estou? Ele tirou um telemóvel, elegante, preto, nada parecido com o iPhone que toda a gente usava. Posso mostrar-lhe os e-mails entre o Pedro Souza e o gerente da campanha dele. A cronologia que criaram, a data exata em que planearam a sua demissão. Eu não queria vê-los. Não conseguia suportar que os meus piores medos fossem confirmados. Por que é que se importa? Se o pai dele lhe deve dinheiro, vá atrás dele. Não, não de mim. Mas você é muito mais valiosa do que dinheiro, Ana. A forma como ele disse o meu nome soou a posse. O Pedro Souza pensa que pode esconder-se atrás de advogados e táticas de adiamento. Mas o filho de um homem, o seu futuro político, esses são alavancagem. O horror cristalizou-se. Quer usar-me para os magoar. Quero tirar algo que eles valorizam e fazê-lo meu. A voz dele baixou, íntima e perigosa. Há uma diferença. Eles não me valorizam. Viu lá atrás. Vão valorizar quando for minha. Tanta certeza, tanta arrogância. Quando entrar em salas usando o meu anel, o meu nome, a minha proteção. Quando o João tiver de vê-la elevada tão acima dele que precisará de um telescópio para ver, é aí que eles vão entender o que deitaram fora. Vingança. Ele estava a oferecer-me vingança embrulhada em diamantes e perigo. Uma parte de mim, a parte que ainda ardia com humilhação, que ainda ouvia as palavras desdenhosas do João, queria-a desesperadamente. A outra parte sabia que aquilo era errado, perigoso, potencialmente fatal. O Mercedes virou para uma rua arborizada onde as casas se tornaram quintas. Mansões elevavam-se atrás de portões de ferro e jardins bem cuidados. Dinheiro antigo, do tipo que construía universidades e dava nome a alas de hospitais, e definitivamente não casava empregadas de mesa. Paramos à frente de portões que se abriram automaticamente. Ferragens de ferro preto a afastarem-se para revelar uma colonial de 3 andares que pertencia a uma revista. Fontes de mármore, jardins de bucho, janelas que brilhavam como olhos vigilantes. Esta é a sua casa? Pergunta estúpida. Obviamente era a casa dele. Uma delas. Dante saiu, estendendo a mão para me ajudar. Ignorei-o, agarrando o meu vestido destruído e saindo sozinha. Os meus saltos afundaram-se no cascalho perfeito. Tenho propriedades em Lisboa, no Porto, em Milão. Mas esta é privada. Segura. Segura. A escolha da palavra fez a minha pele arrepiar. Marco, o motorista, guarda, desaparecera para algum lugar. Outro homem de fato escuro apareceu na porta da frente. Depois outro. Quantas pessoas trabalhavam ali? Quantas vigiavam? Não posso fazer isto. Recuei em direção ao carro. Isto é uma loucura. É um estranho. Eu não consigo. Ana. Ele aproximou-se sem tocar, mas de alguma forma a envolver-me. Estou a oferecer-lhe um caminho em frente, disse ele calmamente. Não apenas vingança, segurança. As contas do hospital da sua mãe cobertas. Sim, também sei dessas. Propinas da faculdade de Direito. Uma vida em que nunca mais terá de sorrir para clientes rudes, ou fazer turnos duplos, ou contentar-se com menos do que merece. Tudo o que peço em troca é o seu nome numa certidão de casamento e a sua presença ao meu lado quando necessário. Por quê? A pergunta irrompeu. Porque eu,
Podia ter qualquer pessoa. Por que é que me quer? Porque é perfeita. A mão dele levantou-se lentamente, dando-me tempo para recuar. Como não o fiz, os dedos roçaram na minha bochecha, ajeitando uma madeixa de cabelo que escapara do meu elaborado penteado. Linda o suficiente para fazer o João sangrar de arrependimento. Inteligente o suficiente para aprender rápido, vulnerável o suficiente para precisar de mim, e orgulhosa o suficiente para odiar que o faça. A análise era clínica e íntima ao mesmo tempo. Eu devia ter me ofendido. Em vez disso, senti-me vista de uma forma que o João nunca conseguiu em 3 anos juntos. O que acontece se eu disser não? Sussurrei. Algo cintilou na expressão dele. Vai-se embora. Peço ao Marco para a levar para onde quiser. Para o apartamento da sua mãe, presumivelmente. Onde ele vai explicar o que aconteceu e descobrir como recomeçar do nada. Ele fez uma pausa. E eu arranjo outra forma de cobrar o que os Souzas me devem. Ameaça. Ameaça clara sob as palavras agradáveis. E se eu disser sim, então entramos. Você arranja-se, troca de roupa e discutimos os termos como pessoas civilizadas. O polegar dele traçou o meu maxilar, o toque leve, mas elétrico. Sem pressão, sem pressa e apenas conversa. Todo o instinto gritava que aquilo era perigoso. Mas esses mesmos instintos tinham me dito que o João me amava, que tudo ia dar certo, que coisas boas aconteciam a pessoas boas. Os meus instintos eram claramente lixo. Apenas conversa, repeti. Tem a minha palavra. A palavra de um homem que admitia ter me perseguido, que conhecia detalhes íntimos da minha vida, que comandava seguranças e múltiplas propriedades, e Deus sabia mais o quê. Mas que escolha eu tinha? O orgulho não pagava o aluguel. A dignidade não cobria os custos da insulina da minha mãe. Assenti. O sorriso de Dante era vitória e fome embrulhadas. A mão dele moveu-se para a minha parte inferior das costas, guiando-me pelos degraus de mármore. A porta da frente abriu-se antes que chegássemos a ela. Outro guarda, este com cabelos grisalhos e cicatrizes nos nós dos dedos. Bem-vindo à casa, senhor. Os olhos dele mal me passaram à vista. Tudo está preparado. Obrigado, Vicente. Dante levou-me por um hall de entrada que podia ter engolido o meu apartamento inteiro. Pisos de mármore, lustre de cristal, uma escadaria que se curvava como algo saído de um filme. Esta é a Ana. Ela vai ficar conosco. Veja para que a ala leste seja preparada. Ela vai precisar de roupa, produtos de higiene pessoal, tudo o que precisar. Ficar no presente, como se já estivesse decidido. Vicente assentiu uma vez e desapareceu. Quantas pessoas trabalhavam ali? Quantas seguiam as ordens de Dante sem questionar? A mão de Dante permaneceu nas minhas costas, possessiva e quente através do tecido fino do meu vestido. Ele guiou-me por corredores forrados com arte que parecia cara e antiga. Acabamos num escritório. Madeira escura, móveis de couro, estantes do chão ao teto e uma secretária que provavelmente custava mais do que o meu carro. Ele serviu um líquido âmbar de uma garrafa de cristal. Uísque. Precisa disso. Eu não bebo uísque. Agora bebe. Ele empurrou o copo para a minha mão, depois serviu o dele. Há novos começos. Não brindei. Apenas dei um gole e quase me engasguei com a queimação. A boca de Dante curvou-se em divertimento. Sente-se. Ele gesticulou para uma cadeira de couro. Por favor. Sentei-me na ponta, o meu vestido caindo à volta de mim em ondas arruinadas. O corpete cravava-se nas minhas costelas. A cauda puxava o tapete caro. Senti-me ridícula e pequena e completamente fora do meu elemento. Dante sentou-se à minha frente, perfeitamente à vontade no seu domínio. Vamos discutir os termos. Termos, ecoei dormente. O casamento será real em todos os sentidos legais. Cerimônia, certidão, contrato vinculativo. Irá usar o meu nome, viver na minha casa,
aparecer ao meu lado quando necessário. Ele bebeu o seu uísque a observar-me por cima da borda do copo. Em troca, todas as suas dívidas são liquidadas. As despesas médicas da sua mãe cobertas indefinidamente, um subsídio mensal, digamos, 50 mil euros, e propinas da faculdade de Direito quando estiver pronta. 50 mil euros mensais. Eu ganhava isso num ano de turnos duplos e gorjetas degradantes. E não conseguia acreditar que estava a perguntar. Expectativas físicas? Nenhuma. A resposta dele foi imediata. Não a tocarei a menos que me peça. Isto é um arranjo de negócios, não um romance. Alívio e uma estranha decepção remoinharam no meu peito. Por quanto tempo? Mínimo de 2 anos. Depois disso, podemos renegociar. Divorciar-nos, se quiser, com um acordo que garanta que nunca mais terá de depender de ninguém. 2 anos. Eu podia sobreviver a 2 anos de qualquer coisa, não podia? As pessoas suportavam coisas piores por menos. E o que é que você ganha com isto? Exigir. Além da vingança contra pessoas que lhe devem dinheiro. Uma esposa, disse ele simplesmente. No meu mundo, a família é tudo. Um homem sem esposa, sem a estabilidade do casamento, é visto como incompleto, pouco confiável. Há oportunidades de negócios que exigem respeitabilidade. Então, sou um adereço? É uma parceira. Os olhos dele prenderam os meus. Eu cuido do que é meu, Ana. E se aceitar isto, será minha em todos os sentidos que importam. A possessividade devia ter me repelido. Em vez disso, despertou algo perigoso no meu peito. O João tinha se envergonhado de mim. Dante queria reivindicar-me. Preciso de tempo para pensar. Claro, ele levantou-se estendendo a mão. O Vicente irá mostrá-la ao seu quarto. Roupas frescas estão a ser preparadas. Tome um duche, descanse, coma algo. Falaremos mais ao jantar. Deixei que ele me puxasse, a mão dele engolfando a minha. E se eu decidir que não? Então o Marco leva-a para casa amanhã de manhã. Sem compromissos, sem consequências. Ele levou a minha mão aos lábios, pressionando um beijo nos meus nós dos dedos envoltos, que parecia selar um acordo. Mas não vai dizer não, Ana. Como sabe? Porque já está a imaginar o rosto do João quando a vir novamente. O sorriso dele era perverso e conhecedor. Quando entrar na festa de angariação de fundos do pai dele de braço dado comigo, usando diamantes e confiança, quando ele perceber exatamente o que perdeu. Ele tinha razão. Deus me ajude. Ele tinha razão. O Vicente apareceu na porta, silencioso como um fantasma. Dante soltou a minha mão lenta e deliberadamente. Até ao jantar. Segui o Vicente por mais corredores, subindo aquela escadaria imponente, passando por portas fechadas e retratos observadores. A ala leste era o seu próprio apartamento. Quarto, casa de banho, sala de estar, tudo decorado em creme e dourado e luxo discreto. As roupas estão no armário, menina, disse Vicente. O jantar é às 7. Alguém a irá buscar. E então eu estava sozinha. Fiquei no centro de um quarto maior que o meu apartamento inteiro, ainda a usar o meu vestido de noiva destruído, e comecei a rir. O som era desequilibrado, quase histérico. O que é que eu estava a fazer? O que é que eu estava realmente a considerar? O meu telemóvel vibrou no bolso escondido que eu tinha costurado no meu vestido. 17 chamadas não atendidas da Sofia. 8 da minha mãe. 3 de números desconhecidos. E uma mensagem do João. Precisamos de falar sobre o apartamento. Não havia desculpas, não havia explicação, apenas logística sobre o nosso contrato de arrendamento partilhado e as coisas dele e os detalhes mundanos de desenrolar uma vida juntos. Atirei o telemóvel pela sala, depois abri o fecho do meu vestido, aquele pelo qual eu tinha poupado, sonhado, acreditado que representava o meu futuro. Caiu numa poça de seda marfim e sonhos estilhaçados. Saí dele,
deixando-o ali como uma pele desprendida. A casa de banho era de mármore e espelhos. Apanhei o meu reflexo, maquilhagem borrada, cabelo a cair dos ganchos, os cortes na palma da minha mão, ainda a sangrar através do lenço monogramado de Dante. Parecia um desastre, uma vítima, parecia alguém que precisava de ser salva. O duche tinha 6 configurações diferentes e pressão de água que parecia o paraíso. Fiquei debaixo do calor escaldante até a minha pele ficar rosada, lavando a maquilhagem e o spray de cabelo e o cheiro persistente do incenso da Sé. Quando finalmente saí, embrulhada numa toalha mais macia do que qualquer coisa que eu já tinha tido. O armário fora preenchido. Vestidos, jeans, camisolas, tudo no meu tamanho. Tudo caro, tudo perfeitamente coordenado. Alguém tinha sido muito minucioso nas suas observações. Devia ter ficado aterrorizada com aquele nível de vigilância. Em vez disso, sentia algo mais sombrio, algo que sussurrava. Se ele a anda a observar há tanto tempo, deve realmente querê-la. Meu Deus, eu estava estragada. O João estragou algo fundamental em mim. Se eu achava a observação lisonjeira, escolhi uns jeans e uma camisola de cachemira que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal. Serviam perfeitamente. Claro que sim. As 7 horas chegaram demasiado depressa. Uma batida na minha porta revelou outro guarda, mais jovem, com um físico que parecia esmagar carros por diversão. Menina da Silva, o jantar está pronto. Seguiu descendo, de volta pela mansão, para uma sala de jantar que podia sentar 20 pessoas. Dante estava sentado à cabeceira de uma mesa posta para 2, ainda no seu fato, mas sem o casaco, as mangas arregaçadas a revelar antebraços definidos por músculos. E eram cicatrizes? Ana, ele levantou-se quando eu entrei, com modos perfeitos de um homem perigoso. Está linda. Parece que estou a usar a roupa de outra pessoa. Está a usar a sua roupa. Tudo naquele armário é seu agora. Ele puxou uma cadeira. Fome. Eu estava esfomeada. Não tinha comido desde ontem. Demasiado nervosa por caber no meu vestido. A ironia não me passou despercebida. O jantar era italiano. Massa com azeite de trufas. Salada com vinagre balsâmico mais velho do que eu. Pão que derretia na boca. Comemos em silêncio tenso, Dante a observar-me como se eu pudesse desaparecer se ele desviasse o olhar. Já decidiu? Perguntou ele finalmente. Pousei o garfo, encarei aqueles olhos escuros e perigosos. Pensei na mensagem do João, nos custos da insulina da minha mãe, nos sonhos da faculdade de Direito a acumular em pó, na vingança e na segurança e na ideia inebriante de ser querida em vez de tolerada. Tenho condições, ouvi-me dizer. O sorriso de Dante era pura satisfação. Diga-as. A minha mãe nunca sabe a verdade. Ela pensa que isto é, sei lá, amor à primeira vista, romance, algo normal. Continuo. Termino a minha formação, a faculdade de Direito, como disse. Isso não é negociável, claro. E respirei fundo. Se alguma vez me mentir, o acordo é anulado. Já tive o suficiente de mentiras. Algo mudou na expressão dele. Respeito, talvez. Nunca lhe mentirei, Ana. Posso não lhe contar tudo, mas o que disser será verdade. Não era exatamente uma promessa de honestidade, mas era mais do que o João alguma vez oferecera. Então sim, disse eu, selando o meu destino. Casarei consigo. Dante contornou a mesa antes que eu pudesse piscar os olhos, puxando-me para os meus pés, as mãos dele emoldurando o meu rosto com uma gentileza que contradizia tudo o resto nele. Não se vai arrepender disto. Já me arrependo, sussurrei. Bom, o polegar dele traçou o meu lábio inferior. O toque elétrico. Arrependimento significa que está a pensar, e pensar mantê-la segura. Segura de quê? Mas ele não respondeu. Apenas pressionou um beijo na minha testa, casto, possessivo, e recuou.
Casamo-nos em 3 dias, disse ele. Isso dá-lhe tempo para se preparar, para se despedir da sua antiga vida devidamente. 3 dias, 72 horas até eu me tornar a senhora Dante Moretti. O que é que eu tinha feito? A manhã seguinte chegou com uma fraca luz solar a filtrar-se pelas cortinas que eu não tinha fechado, e uma batida que me acordou em lençóis que eu não reconhecia. Por um segundo abençoado, esqueci tudo. Depois, a realidade voltou. A Sé, a traição do João, os olhos escuros e a proposta perigosa de Dante. A minha aceitação. Menina da Silva? A voz de uma mulher, com sotaque e educada. Posso entrar? Puxei as cobertas até o queixo como se pudessem proteger-me das minhas escolhas. Sim. Ela entrou carregando um tabuleiro. Café, pastelaria, fruta arranjada como arte. Meados dos 50, elegante num simples vestido preto, cabelo prateado preso num coque arrumado. Bom dia, sou Helena, a governanta do Sr. Moretti. Ele pediu-me para lhe trazer o pequeno almoço e ajudá-la a preparar-se para o dia. Preparar-me para quê? Sentei-me aceitando o café porque precisava desesperadamente de algo para me ancorar. A advogada chega às 10 para discutir o acordo pré-nupcial, depois a organizadora do casamento ao meio-dia. O Sr. Moretti pensou que talvez quisesse companhia para os compromissos, então estou à sua disposição. Ela disse-o com naturalidade, como se aquilo fosse normal, como se as mulheres concordassem em casar com estranhos e planeassem casamentos em 3 dias o tempo todo. Acordo pré-nupcial, claro. Eu ia casar com um homem que tinha múltiplas propriedades e dinheiro suficiente para emprestar milhões. Ele iria querer proteção. Onde está? Onde está Dante? O nome dele soava estranho na minha língua. Íntimo. Ele tem negócios na cidade. Regressará esta noite. Helena moveu-se pela sala com eficiência prática, abrindo cortinas, arrumando roupas que eu não tinha escolhido. Ele deixou instruções para que seja livre de explorar a casa e os jardins, mas, por favor, não saia da propriedade sem o marco. Prisão. Dourada e bonita, mas ainda uma gaiola. E se eu quiser ver a minha mãe? A pergunta saiu mais ríspida do que o pretendido. A expressão de Helena suavizou-se. Então o marco leva a... O Sr. Moretti apenas pede que não vá sozinha. Por segurança. Segurança de quê? Ela não respondeu, apenas sorriu profissionalmente e gesticulou para o tabuleiro do pequeno almoço. Coma, por favor. Vai precisar das suas forças para hoje. A advogada chegou precisamente às 10. Uma mulher nos seus 60, com olhos afiados e fatos ainda mais afiados. Margaret Chen, sócia sênior de uma firma de advogados de que eu nunca tinha ouvido falar, mas que provavelmente cobrava mais por hora do que eu ganhava numa semana. Sentamo-nos no escritório de Dante, documentos espalhados por aquela secretária enorme. Helena permanecera, uma presença silenciosa no canto, que de alguma forma tornava tudo menos aterrorizante. Isto é muito simples, menina da Silva, disse Margaret, deslizando os papéis para mim. Em caso de divórcio, receberá uma compensação baseada na duração do casamento. 1 ano mínimo rende-lhe 2 milhões de euros. Cada ano adicional adiciona mais 1 milhão. Após 5 anos, a compensação salta para 10 milhões, independentemente. Fixei os olhos em números que não pareciam reais. Isso é insano. Isso é generoso, corrigiu Margaret. O Sr. Moretti quer que esteja confortável. Segura. Ela virou para outra página. Além disso, todas as dívidas em seu nome ou no nome da sua mãe são assumidas pelo Sr. Moretti imediatamente após o casamento. Receberá um subsídio mensal de 50 mil euros, mais acesso ilimitado às contas domésticas para despesas pessoais. 50 mil. Ele não tinha exagerado. O que é que ele ganha? Perguntei. O que é que eu lhe estou além do meu nome? A sobrancelha de Margaret arqueou-se ligeiramente. A sua presença, a sua discrição, a sua lealdade pela duração do casamento.
Aceita não discutir os negócios do Sr. Moretti com ninguém fora desta casa. Aceita acompanhá-lo a eventos sociais e de negócios conforme necessário. Aceita manter a aparência de um casamento comprometido e amoroso em público. Aparência. Tudo com Dante era sobre aparência. E se eu quebrar estes termos? O acordo é nulo. Sai sem nada. O tom de Margaret era neutro, mas os olhos dela continham um aviso. O Sr. Moretti valoriza a lealdade acima de tudo, menina da Silva. Ele recompensa-a generosamente e pune a sua ausência severamente. A ameaça era clara, mesmo tácita. Pensei nos guardas, na segurança, na forma como Dante comandava a obediência com um olhar. O que acontecia às pessoas que o traíam? O que acontecia às esposas que quebravam a sua palavra? Preciso de ler isto. A minha mão tremeu ao pegar nos documentos. Tudo antes de assinar qualquer coisa. Claro! Margaret levantou-se. Leve o seu tempo. Voltarei amanhã para a assinatura. A cerimônia está marcada para sexta-feira à noite. Pequena, privada, apenas os habitantes imediatos da casa e as testemunhas necessárias. O Sr. Moretti pensou que preferiria isso a outro espetáculo público. Atencioso. Ele estava a ser atencioso ao prender-me num contrato que essencialmente comprava o meu silêncio e lealdade por dinheiro. Depois de Margaret sair, sentei-me na cadeira de Dante e li o acordo pré-nupcial. Cada palavra, cada cláusula, cada frase cuidadosamente elaborada. Era exatamente como ela descrevera, financeiramente generoso, legalmente inquebrável e absolutamente claro que eu estava a entrar num arranjo, não num casamento. Mas então encontrei o aditamento, escrito à mão em tinta escura, rubricado por Dante. Ana da Silva terá autonomia total sobre a sua educação, escolhas de carreira e relacionamentos pessoais. Nenhuma restrição será colocada na sua liberdade de movimento, comunicação ou associação, para além de preocupações razoáveis de segurança. Ela mantém todos os direitos sobre os seus próprios ganhos e propriedade intelectual. Este casamento é uma parceria de iguais, independentemente da disparidade financeira. Parceria de iguais. Ele escrevera aquilo ele mesmo. Adicionara-o depois de os advogados terem terminado seus termos e condições clínicos. Tracei as palavras com o meu dedo, tentando entender este homem que me perseguiu e me salvou na mesma respiração. A organizadora do casamento chegou ao meio-dia, um homem magro chamado Sebastião, que falava em pontos de exclamação e trazia amostras de tecido como se fossem relíquias sagradas. Sentamo-nos numa sala de sol que eu não sabia que existia, rodeadas de amostras de flores e convites e arranjos de mesa. O Sr. Moretti quer elegante, mas íntimo, Sebastião exclamou, espalhando opções sobre uma mesa de vidro. Romance clássico com sofisticação moderna. Estou a pensar em rosas creme, detalhes dourados, luz de velas. Ah, e o vestido? Temos 3 consultas em 3 boutiques esta tarde. Vera Wang, Oscar de la Renta. Eu já tenho um vestido. As palavras saíram monótonas. Sebastião piscou os olhos. Lamento. De ontem, o meu vestido de noiva está lá em cima. Helena, que estivera silenciosamente presente durante tudo isto, abanou a cabeça gentilmente. Menina Ana, esse vestido está danificado e traz más recordações. Devia começar de novo. Começar de novo. Apagar a humilhação de ontem com nova seda e renda. Fingir que o desastre da Sé nunca acontecera. Não consigo pagar. A conta do Sr. Moretti, Sebastião interrompeu suavemente. O orçamento é ilimitado. Ele quer que tenha exatamente o que quer. O que eu queria, alguém realmente se importava com o que eu queria ou apenas com o que ficaria melhor no braço de Dante? Está bem, eu estava demasiado cansada para lutar. Mas nada muito elaborado. Simples, clássico. O sorriso de Sebastião sugeria que ele ouviu simples, como um desafio em vez de uma instrução. As consultas nas boutiques confundiram-se provadores e espelhos,
e vendedoras que lisonjeavam a noiva do Sr. Moretti como se eu fosse da realeza. Experimentei vestidos que custavam mais do que o meu carro, cada um mais bonito e mais sufocante que o anterior. Então vi-o, corte A, sem ombros, crepe de seda que caía como água, sem bordados, sem enfeites, apenas linhas limpas e simplicidade elegante. O tipo de vestido que sussurrava em vez de gritar. Aquele, disse eu. Sebastião franziu a testa. É adorável, mas talvez algo com mais. Aquele. Encarei os olhos dele no espelho. Por favor. Ele reconheceu o aço por baixo da minha exaustão. Como desejar. Precisaremos de ajustes, claro, mas podemos tê-lo pronto até sexta-feira. Sexta-feira, 3 dias. 3 dias até eu me casar com um homem cujo apelido eu aprendera ontem. Voltamos à mansão enquanto o pôr do sol pintava o céu de laranja e roxo. Helena tinha o jantar à espera. Mais comida italiana. Desta vez, um ossobuco que se desfazia na boca. Comi sozinha naquela sala de jantar cavernosa, o meu telemóvel em silêncio ao lado do meu prato. Finalmente, tinha verificado as minhas mensagens mais cedo. 43 da Sofia, de preocupada a furiosa. 21 da minha mãe, todas alguma variação de o que aconteceu. O João tinha enviado mais 3 mensagens sobre o apartamento, ainda sem pedir desculpa, ainda a tratar a destruição da nossa relação como um pequeno inconveniente. Não respondia a nenhuma delas. O que podia eu dizer? Desculpa, mãe. Vou casar com um estranho possivelmente perigoso por vingança e dinheiro. Olá, Sofia, lembras-te de como fugi da Sé? Sim, correu de forma estranha. Às 7 ouvi a porta da frente abrir. Vozes no hall de entrada, o murmúrio baixo de Dante, as respostas concisas do Vicente. O meu ritmo cardíaco acelerou traiçoeiramente. Eu não devia estar entusiasmada por vê-lo. Não devia sentir nada exceto medo e ressentimento. Mas quando ele apareceu na porta da sala de jantar, ainda de fato, cabelo escuro ligeiramente despenteado, sentia algo complicado desabrochar no meu peito. Ana. Os olhos dele examinaram-me, catalogando, avaliando. Como foi o seu dia? Esgotante. Pousei o garfo. Assinei a minha vida a advogados e organizadores de casamentos. Ainda não assinou nada. Ele aproximou-se, desapertando a gravata. A Margaret disse que queria ler tudo primeiro. Inteligente. Adicionou um aditamento sobre autonomia. Ele fez uma pausa. Leu até aí? Li tudo. Virei a cadeira para o encarar. Parceria de iguais. Você escreveu isso. Eu quis dizer isso. Ele puxou a cadeira ao meu lado. Não do outro lado da mesa, mas mesmo ao pé de mim, perto o suficiente para eu sentir o cheiro de cedro e fumo. Este arranjo só funciona se tiver autonomia. Se escolher ficar, não porque está presa, mas porque a beneficia. Muito altruísta para alguém que admitiu ter me perseguido. A boca dele curvou-se. Nunca afirmei altruísmo. Afirmei honestidade. Ele estendeu a mão, apanhando um pedaço de pão do meu prato. Encontrou um vestido? Sim. Vai mostrar-me? Absolutamente não. Dá azar. Já estamos a desafiar o azar, cara. Não acho que um vislumbre de tecido o vá piorar. Cara, o carinho rolou na língua dele como se ele o usasse há anos, não horas. Fale-me do seu negócio, disse eu abruptamente. As partes legais. Dante recostou-se a estudar-me. Desenvolvimento imobiliário, importação e exportação. Investimentos. Tenho participações em 3 continentes. E as partes ilegais? O silêncio estendeu-se entre nós, carregado e perigoso. Finalmente ele sorriu, afiado, apreciativo. O que a faz pensar que há partes ilegais? Homens que emprestam 2 milhões a políticos não costumam ter guardas com armas e aditamentos escritos à mão sobre discrição. Encarei o olhar dele com firmeza. Disse-me que não mentiria, então não minta. Algo cintilou na expressão dele. Respeito, desejo, perigo.
A minha família tem interesses comerciais complicados, disse ele cuidadosamente. Alguns legítimos, outros em áreas cinzentas. Eu gerencio o lado legítimo, enquanto o meu tio trata do resto. Mas está tudo ligado. Não se consegue separar os dois completamente. A sua família. Quero dizer exatamente o que está a pensar. A mão dele cobriu a minha na mesa, quente e possessiva, e quero dizer que nunca será tocada por esse lado das coisas. Será protegida, isolada, uma esposa, não uma participante. Máfia. Ele estava a dizer-me que era máfia sem usar a palavra, e eu tinha concordado em casar com ele. Ana. O polegar dele acariciou os meus nós dos dedos. Ainda pode ir embora. Amanhã de manhã, o Marco leva-a para onde quiser, sem amarras, sem consequências. Até pagarei as contas do hospital da sua mãe como um presente. Por que faria isso? Porque quero que escolha isto. Os olhos escuros dele prenderam os meus. Quero que esteja ao meu lado na sexta-feira, sabendo exatamente o que está a aceitar, sabendo quem eu sou, o que eu sou. Um criminoso, um empresário que opera fora da moralidade convencional, disse ele sem vergonha. Mas um homem que cumpre absolutamente a sua palavra, que protege o que é dele com tudo o que tem, que atearia fogo ao mundo antes de deixar que o mal toque a sua esposa. Esposa, a palavra pairava entre nós, pesada de implicação. O João nunca me protegeu, sussurrei. Atirou-me aos lobos. Eu não sou o João. A mão de Dante apertou a minha, e esses lobos respondem a mim. A possessividade devia ter me assustado. Em vez disso, despertou algo sombrio e carente no meu peito. Eu passara 3 anos a tornar-me mais pequena, mais silenciosa, mais aceitável para o João e a família dele. Dante queria tornar-me perigosa. Já escolhi, disse-lhe. Não vou embora. O sorriso dele era vitória e fome. Então devíamos discutir algo importante, mais importante do que confessar que é da máfia. Muito mais. Ele levantou-se puxando-me com ele. Venha comigo. Ele levou-me pela mansão até uma ala que eu não tinha explorado, passando por mais guardas que acenaram com respeito. Paramos à porta que ele destrancou com a sua impressão digital. Segurança biométrica numa casa que já tinha guardas armados. Lá dentro havia um escritório que fazia o seu estudo parecer modesto. Tecnologia de parede a parede, múltiplos monitores, armários de arquivo que provavelmente exigiam autorização especial. E na secretária, uma pasta com o meu nome. O que é isto? A minha voz saiu mais pequena do que o pretendido. Tudo. Dante abriu, revelando fotografias, documentos, registros. João Souza, Pedro Souza, Catarina Souza, as suas dívidas, os seus esquemas, os seus segredos. Fixei os olhos em fotos do João com mulheres que não era eu. Datadas semanas antes do nosso casamento. Pedro a aceitar dinheiro de fontes questionáveis. O vício em compras de Catarina e os credores a circularem. Os Souzas estão a afogar-se, disse Dante calmamente. A campanha do Pedro é financiada por dinheiro emprestado e favores que ele não pode pagar. O João devia casar por dinheiro. Há uma filha de senador em Coimbra que os podia ter salvo, mas ele conheceu-a e convenceu-se de que podia ter amor e dever até que o pai o fez escolher. Até que as sondagens mostraram que um filho solteiro tinha melhores demografias. A mão de Dante pousou nas minhas costas. Eles usaram-na, Ana. Desperdiçaram 2 anos da sua vida numa mentira. A raiva borbulhou, quente e ácida. Por que me está a mostrar isto? Porque na sexta-feira se torna uma Moretti, e os Moretti não perdoam dívidas nem insultos. Os olhos dele encontraram os meus no reflexo dos monitores escuros. Estou a oferecer-lhe mais do que casamento, cara. Estou a oferecer-lhe vingança. Como? O sorriso dele era perverso. A festa de angariação de fundos do Pedro é daqui a 2 semanas. 500 convidados, toda a elite de Lisboa.
Ele espera que esteja lá em desgraça. Prova de que ele tinha razão em forçar o João a terminar as coisas. Ele virou-me para o encarar. Em vez disso, entrará como minha esposa, usando os meus diamantes, com o meu nome, e veremos a carreira política dele desmoronar-se. Como é que isso... Porque cobrarei as dívidas dele publicamente, expor as fontes de financiamento dele, arruiná-lo da mesma forma que ele tentou arruiná-la. As mãos de Dante emolduraram o meu rosto, gentis, apesar da violência nas suas palavras. Tudo o que tem de fazer é ficar ao meu lado e parecer feliz. Consegue fazer isso? Conseguia. Conseguiria eu entrar numa sala cheia de pessoas que tinham testemunhado a minha humilhação e fingir estar perdidamente apaixonada por um homem que mal conhecia? Pensei no rosto do João quando me dispensou, no sorriso satisfeito de Catarina, nos telemóveis a capturar as minhas lágrimas para entretenimento viral. Sim, respirei. Posso fazer isso. Boa menina. O polegar de Dante traçou o meu lábio inferior. O toque elétrico. Vamos destruí-los juntos. A promessa devia ter me horrorizado. Em vez disso, senti-me viva pela primeira vez desde que o João me partira o mundo. Dante era perigoso, criminoso, possessivo ao ponto da obsessão. Mas ele estava a oferecer-me poder em vez de piedade, vingança em vez de simpatia. E Deus me ajudou, eu queria isso. A sexta-feira chegou envolta em nevoeiro outonal e o peso sufocante da finalidade. Acordei ao amanhecer, incapaz de dormir, o meu vestido de noiva pendurado como um fantasma no canto do meu quarto. O segundo vestido de noiva numa semana. O universo tinha um senso de humor cruel. Helena bateu suavemente às 6, entrando com um café e algo que parecia determinação. A sua mãe ligou para o telefone da casa. Está preocupada. Preocupada. Eufemismo do século. Eu finalmente tinha ligado para ela 2 dias antes, contando uma história sobre conhecer Dante num evento de caridade meses antes, sobre encontros secretos e romance escondido, sobre amor à primeira vista que não podia esperar. Ela estava cética, magoada por eu ter guardado segredos, mas em última análise, aliviada por eu não estar a afogar-me sozinha nas consequências da traição do João. Eu não lhe tinha contado a verdade. Não podia. A mentira tinha gosto a cinza, mas era mais gentil do que a realidade. Ela vem? Perguntei. O Sr. Moretti mandou um carro para ela às 8. Ela chegará por volta das 9. Helena pousou o café, a expressão dela mais suave que o normal. Ele também me pediu para lhe dar isto. Uma pequena caixa veludo preto, inconfundivelmente cara. Lá dentro, um anel que me tirou o fôlego. Diamante corte esmeralda, pelo menos 3 quilates, rodeado por pedras menores que apanhavam a luz da manhã e projetavam arco-íris pelas paredes. A banda era de platina, delicada, bonita. A nota por baixo era na caligrafia de Dante. Merece uma beleza que não vem com vergonha. A minha garganta apertou. Isto estava errado. Tudo isto estava errado. O vestido, o anel, o casamento construído sobre vingança e contratos em vez de amor. Mas o João provara que o amor era apenas mais uma mentira que as pessoas contavam a si mesmas. Pelo menos com Dante, eu sabia exatamente onde estava. Pelo menos ele nunca fingiu ser algo que não era. Amanhã confundiu-se com preparações. Cabelo penteado em ondas suaves em vez do elaborado penteado que eu planejara com o João. Maquilhagem natural, discreta. Parecia eu, apenas polida. O vestido servia perfeitamente após os ajustes. Crepe de seda a deslizar no meu corpo como água. Mangas sem ombros elegantes e simples. Parecia bonita. Parecia uma noiva. Parecia uma mentirosa. A minha mãe chegou precisamente às 9, acompanhada por Marco para a sala de sol onde eu esperava. Ela parou na soleira da porta, uma mão a voar para a boca. Ana, lágrimas encheram os olhos dela. Oh, querida, estás linda.
Atravessei a sala para ela, deixando-a puxar-me para um abraço que cheirava a lavanda e a casa. Olá, mãe. Ainda não consigo acreditar que isto está a acontecer. Ela afastou-se, estudando o meu rosto como se pudesse encontrar a verdade por trás da maquilhagem. Tens a certeza? Mal conheces este homem. Conheço o suficiente. A mentira veio mais fácil agora, praticada. Ele é bom para mim. Ele faz-me sentir segura, poderosa, desejada. Ele faz-me sentir que importo. Sempre importaste. A mão dela afagou a minha bochecha. O João foi um tolo. Fico feliz por teres encontrado alguém que vê isso. A culpa torceu o meu estômago. Ela pensava que aquilo era romance, resgate, destino. Ela não tinha ideia de que eu me vendera por segurança e vingança. Senhora da Silva, a voz de Dante vinda da porta fez-nos virar a ambas. Ele aparecera silenciosamente, vestido com um fato preto que provavelmente custava mais do que o nosso aluguer, parecendo um pecado embrulhado em lã italiana. Obrigado por ter vindo. A minha mãe endireitou-se, avaliando-o com suspeita materna. Senhor Moretti, está a ir muito rápido com a minha filha. Quando se sabe, sabe-se. Os olhos dele encontraram os meus através da sala, escuros e ilegíveis. Espero que perdoe a urgência. Esperei tempo suficiente por algo real. As palavras eram perfeitas, românticas, exatamente o que uma mãe queria ouvir. E vindas de Dante, soavam quase sinceras. Bem, a suspeita da minha mãe suavizou-se ligeiramente. Parece certamente capaz de cuidar dela. Vou protegê-la com a minha vida. Desta vez, as palavras tinham um peso para além da performance. Uma promessa ou uma ameaça? Não conseguia dizer qual. A cerimônia estava marcada para as 11 horas no jardim da mansão. Um espaço que eu mal vira, agora transformado com rosas creme e fitas douradas, e luz de vela suficiente para fazer tudo parecer um sonho ou uma alucinação muito cara. 20 pessoas compareceram. Helena, Vicente, Marco, outros funcionários domésticos cujos nomes eu aprendera em 3 dias, Margaret Chan como testemunha, um padre que não fazia perguntas e a minha mãe sentada na primeira fila, a chorar silenciosamente com lenços de papel. Ninguém da minha antiga vida, nem Sofia, nem colegas de trabalho, nem amigos que viram o João destruir-me. Este casamento estava selado daquele mundo inteiramente, como se existisse numa dimensão separada. Talvez existisse. Eu estava num pequeno quarto junto ao jardim, a encarar o meu reflexo enquanto Helena ajeitava o meu véu. Tule simples, nada como a monstruosidade de comprimento catedral que eu usara antes. Pela janela, podia ver os convidados assentarem-se. Podia ver Dante no altar, a falar calmamente com o padre. Ainda pode fugir, disse ao meu reflexo. Pela porta das traseiras, pelos jardins, pela estrada. O senhor Moretti a encontrará. A voz de Helena era natural. Ele sempre encontra o que lhe pertence. Eu não pertenço a ninguém. Ela encontrou os meus olhos no espelho. Algo quase piedoso na expressão dela. Pertencerá depois de hoje. A música começou. Quarteto de cordas. As primeiras notas do Pachelbel Canon. Tradicional e segura. Helena entregou-me um buquê de rosas creme e recuou. É a hora, menina Ana. Atravessei as portas francesas para a luz do sol de outono, os meus saltos a tilintar nos caminhos de pedra. Todos os olhos se viraram para mim, mas eu só via um par, escuros, intensos, seguir a minha aproximação como um predador a observar a presa. Dante ficou perfeitamente imóvel, enquanto eu me movia em direção a ele. A expressão dele ilegível, exceto por algo faminto a cintilar no seu olhar. Quando cheguei ao altar, ele estendeu a mão. Peguei nela, sentindo os dedos dele fechar-se à volta dos meus como uma armadilha que se fecha. Está a tremer, murmurou ele, baixo demais para qualquer outra pessoa ouvir. Aterrorizada, admiti. Bom, o medo mantém-na alerta.
O polegar dele acariciou a minha palma. Está deslumbrante, cara. O padre começou a falar. Palavras sobre amor e compromisso e para sempre. Eu mal as ouvia, demasiado focada na mão de Dante a segurar a minha, na forma como ele me observava como se eu fosse a única pessoa existente. Este homem que me perseguiu e me salvou, e me prendeu em 3 dias de decisões vertiginosas. Você, Dante Alessandro Moretti, aceita esta mulher como sua legítima esposa? Aceito. Nenhuma hesitação. Certeza absoluta. E você, Ana Elizabeth da Silva, aceita este homem como seu legítimo marido? O momento estendeu-se. Eu sentia a minha mãe aprender a respiração. Sentia Helena e Vicente e todos os guardas a observar. Via algo perigoso cintilar no rosto de Dante. Não raiva, mas uma intensidade que beirava o desespero. Ele queria aquilo, precisava por razões que nada tinham a ver com vingança. Aceito. O sorriso dele era vitória e posse e alívio, tudo emaranhado. O padre pronunciou marido e mulher, e a mão de Dante emoldurou o meu rosto com uma gentileza chocante. Posso? Perguntou ele, a voz baixa. Assenti. Ele beijou-me como se estivesse a reivindicar território. Completo, possessivo, absoluto. A boca dele moveu-se contra a minha com perícia, a língua provocando os meus lábios até eles se abrirem. O beijo aprofundou-se, aqueceu, e eu esqueci que tínhamos uma audiência. Esqueci que aquilo era uma atuação. Esqueci tudo, exceto o sabor dele, e a forma como a mão dele se enrolou no meu cabelo como se tivesse medo que eu desaparecesse. Alguém tossiu, separamo-nos, e eu estava sem fôlego, tonta. Senhora Moretti, disse Dante, experimentando o meu novo nome. Bem-vinda à sua nova vida. A recepção foi íntima. Champanhe e pastelaria italiana, música e conversa. A minha mãe puxou-me para o lado durante o 3º copo de vinho, os olhos dela úmidos de emoção. Ele olha para ti como se fosses o mundo inteiro dele, sussurrou ela. Nunca vi ninguém olhar para alguém assim. Olhei para Dante do outro lado do jardim. Ele estava a falar com Vicente, mas os olhos dele seguiam-me constantemente, possessivo e vigilante. Ele é intenso. Intenso é melhor do que indiferente. Ela apertou a minha mão. O João nunca te olhou assim, como se ateasse fogo ao mundo se alguém te fizesse mal. Precisa, perturbadoramente precisa. A festa terminou por volta das 3. A minha mãe partiu com promessas de visitar em breve. Ainda a chorar lágrimas de felicidade. Os funcionários dispersaram-se. E, de repente, éramos apenas Dante e eu, parados num jardim cheio de rosas moribundas e velas a derreter. Bem, disse eu no silêncio, conseguimos. Conseguimos. Ele aproximou-se, o casaco abandonado algures, as mangas arregaçadas a revelar aqueles antebraços cicatrizados. Como se sente? Como se tivesse acabado de assinar a minha alma. Almas são sobrevalorizadas. A mão dele encontrou a minha cintura, puxando-me para mais perto. Prefiro coisas tangíveis. O seu nome em documentos legais, o seu anel no seu dedo, o seu corpo na minha casa. Disse que não havia expectativas físicas. Disse que não a tocaria a menos que pedisse. A outra mão dele traçou a minha coluna, o toque a queimar através da seda. Mudou de ideia sobre essa cláusula? Eu devia dizer não. Devia estabelecer limites, mas o beijo dele no altar despertara algo faminto e imprudente, e eu estava tão cansada de ser cuidadosa. E se mudei? As palavras saíram ofegantes, os olhos de Dante escureceram. Então levo-a para cima e passarei a nossa noite de núpcias a mostrar-lhe exatamente o tipo de marido que posso ser. A boca dele roçou no meu ouvido. Tiraria este vestido devagar, beijaria cada centímetro de pele que descobrisse. Falaria esquecer que o João alguma vez existiu. O calor desceu pelo meu estômago. É muito confiante. Sou muito habilidoso. Os dentes dele roçaram no meu lóbulo da orelha.
Diga assim, Ana. Peça-me para ir tocar. Deus, eu queria. Queria perder-me na sensação física e esquecer a realidade complicada do que tínhamos feito. Mas algo me deteve. Orgulho, medo, o último resquício de autopreservação. Não esta noite. Dei um passo atrás, colocando distância entre nós. Esta noite eu preciso de processar isto. A desilusão cintilou no rosto dele, rapidamente mascarada. Claro, o que precisar. Ele segurou a minha mão, pressionando um beijo no meu novo anel. Mas saiba que quando pedir, cara, farei valer a pena a espera. Promessa ou ameaça com Dante eram a mesma coisa. Ele acompanhou-me até o meu quarto, ainda o meu quarto, não o dele, mantendo a separação acordada. Na porta, ele parou. Durma bem, esposa. A palavra era carícia e reivindicação. Amanhã começamos a planear a festa de angariação de fundos. Vingança, disse eu suavemente. É disso que se trata realmente, não é? Não é um casamento. É uma vingança. Os nós dos dedos dele traçaram o meu maxilar. Eu ganho uma linda esposa e a satisfação de destruir os meus inimigos. Você ganha a segurança e o prazer de ver o João sofrer. Todos ganham, exceto os Souzas. Especialmente os Souzas. O sorriso dele era afiado. Tentaram quebrá-la, Ana. Nós vamos quebrá-los de volta. Depois que ele saiu, fiquei no meu vestido de noiva, no centro do meu quarto. A senhora Ana Moretti agora, legal e completamente. Eu devia sentir algo. Arrependimento, medo, triunfo. Em vez disso, sentia-me dormente. Eu tinha escapado de uma gaiola e entrado noutra. Mas esta gaiola tinha grades de diamante e um guardião que me olhava como se eu fosse preciosa em vez de descartável. Era isso melhor ou apenas um tipo de prisão mais bonito? O meu telemóvel vibrou. Sofia, pela 47ª vez. Finalmente atendi. Jesus Cristo, Ana! A voz dela estava frenética. Onde raio estiveste? A tua mãe disse que te casaste hoje. Com quem? É complicado. Complicado? Fugiste do teu casamento e desapareceste por uma semana e agora estás casada com outra pessoa. Isso não é complicado, isso é loucura. Eu sei. E fundei-me na cama, o vestido empossado à minha volta. Eu sei que é loucura, mas, Sofia, ele é o quê? Rico, perigoso, ambos. Ela fez uma pausa. Ana, por favor, diz-me que sabes o que estás a fazer. Eu sabia? Alguém realmente sabia o que estava a fazer? Ou estávamos todos apenas a fazer escolhas e a esperar que não nos destruíssem? Ele está a dar-me a oportunidade de fazer o João pagar, disse eu calmamente. Por tudo, a humilhação, as mentiras, os anos que desperdicei. Dante está a dar-me poder. E o que é que ele ganha? Uma esposa, respeitabilidade, alguém para estar ao lado dele e parecer devota. Aquela não era uma resposta, mas era a única resposta que eu tinha. Conversamos por mais 1 hora, Sofia a extrair cada detalhe que eu podia partilhar em segurança. Não mencionei as ligações com a máfia, nem os contratos, nem o fato de o meu marido me ter observado muito antes de nos conhecermos. Algumas verdades eram demasiado perigosas para serem ditas em voz alta. Quando finalmente desliguei, a exaustão abateu-se sobre mim. Esforcei-me para sair do meu vestido de noiva, pendurando-o ao lado do destruído da semana passada. 2 vestidos, 2 casamentos, 1 semana. O simbolismo era demasiado pesado para ser examinado. Caí na cama apenas de cuecas e sutiã, o anel pesado no meu dedo. Amanhã começaria a planear a vingança. Amanhã descobriria como ser a senhora Moretti. Amanhã enfrentaria quaisquer consequências que viessem de casar com um homem que colecionava pessoas como peças de xadrez. Mas esta noite deixei-me imaginar o rosto do João quando ele me visse novamente. Quando ele percebesse o que tinha deitado fora. Quando ele entendesse que eu não estava partida. Eu era perigosa. E sorri na escuridão.
algo frio e afiado desdobrando-se no meu peito. Dante prometera-me vingança, e eu iria concretizá-la. 2 semanas passaram num estranho torpor de luxo e lições. Dante estava fora a maior parte dos dias em negócios. Ele não dava detalhes sobre reuniões com homens que tinham olhos frios e relógios caros. Mas as noites pertenciam à preparação. Ele ensinou-me a mover-me no seu mundo, a segurar uma taça de champanhe como se o tivesse feito a vida toda, a sorrir educadamente enquanto cortava alguém com palavras cuidadosamente escolhidas. A festa de angariação de fundos não é apenas sobre vingança, explicou ele uma noite ao jantar, ambos sentados nas extremidades daquela mesa ridícula. É sobre estabelecê-la como intocável. Eles precisam de ver que se elevou tão acima deles que as opiniões deles se tornaram irrelevantes. Ainda sou eu, protestei, uma empregada de mesa a fazer-se de madame. É a senhora Dante Moretti. Os olhos dele prenderam os meus através do cristal e da luz das velas. Esse nome tem mais peso do que todo o legado da família do João. Assuma-o. Então pratiquei. Pratiquei andar em saltos que custavam mais do que o meu antigo salário mensal. Pratiquei a conversa fiada com Helena, que passara décadas a navegar em círculos ricos. Pratiquei manter a cabeça erguida quando tudo em mim queria encolher e esconder-se. O vestido que Dante escolheu para a festa de angariação de fundos chegou 3 dias antes do evento. Seda azul meia-noite que abraçava todas as curvas antes de fluir até o chão. Um decote que descia perigosamente. Uma fenda que mostrava a perna a cada passo. Diamantes acompanhavam-no. Um colar que pertencia à avó dele, disse ele. Brincos que apanhavam a luz e projetavam estrelas pelas paredes. Demasiado, protestei quando Helena me prendeu o colar. As pedras eram frias contra a minha pele, pesadas com história e expectativa. Perfeito, corrigiu Dante na soleira da porta. Ele aparecera silenciosamente, vestido com um smoking, que o fazia parecer saído de um filme noir. Perigoso e bonito, e absolutamente no controlo. Parece que nasceu para usar isso. Nasci para usar poliéster de saldo. Ele atravessou a sala, parando atrás de mim, de modo que ambos enfrentamos o espelho. As mãos dele pousaram nos meus ombros nus, quentes e possessivas. Nasceu para ser extraordinária. O João foi demasiado estúpido para ver isso. Eu não sou. O elogio caiu mal, demasiado intenso, demasiado possessivo. Mas quando encontrei os olhos dele no reflexo, vi algo além da posse. Orgulho, talvez, ou satisfação de que o seu investimento estava a dar frutos. Pronta? Perguntou ele. Não, absolutamente não. Mas assenti de qualquer maneira. A festa de angariação de fundos foi realizada no Fairmont Copley Plaza, no Chiado. Tudo lustres de cristal e colunas de mármore e pretensão de dinheiro antigo. Chegamos elegantemente atrasados. A mão de Dante firme nas minhas costas, enquanto Marco abria a porta do carro. As câmaras dispararam imediatamente. Aparentemente, o meu desastroso primeiro casamento tornara-me noticiosa, e o meu casamento com Dante Moretti amplificara esse interesse. Sorria, Dante murmurou ao meu ouvido. Deixe-os ver que está feliz. Eu sorri. Deixei as câmaras capturarem a senhora Moretti em diamantes e seda de designer, sem parecer em nada a rapariga partida que fugira da Sé 2 semanas antes. Lá dentro, o salão de baile estava lotado com a elite de Lisboa. Políticos e empresários, famílias antigas e novo-ricos, todos vestidos a rigor e segurando cocktails como armas. A conversa gaguejou quando entramos. Cabeças viraram-se. Sussurros irromperam. É a Ana da Silva? Ouvi dizer que casou com um empresário italiano. Meu Deus, aquele vestido. A mão de Dante apertou-se possessivamente. Queixo erguido, cara. É a mulher mais bonita aqui. E é minha. Deixe-os engasgar-se com a inveja. Movíamo-nos pela multidão como realeza. Dante a cumprimentar as pessoas com confiança, enquanto eu sorria e acenava,
e tentava não vomitar. Então viu-os. O João estava perto do bar a falar com o pai e um grupo de homens mais velhos de fato. Ele parecia o mesmo. Cabelo loiro perfeitamente penteado. Olhos azuis que um dia me tinham feito desfalecer. Aquele sorriso de político firmemente no lugar. Catarina pairava por perto, pingando diamantes que de repente pareciam baratos em comparação com o que eu usava. Eles ainda não nos tinham visto. Pronta! A voz de Dante era mel escuro, perigosa e doce. Respirei fundo, endireitei a coluna, deixei a raiva que eu tinha alimentado por 2 semanas cristalizar-se em fria determinação. Sim. Atravessamos o salão de baile, a mão de Dante nunca abandonando as minhas costas. As pessoas afastaram-se instintivamente, sentindo dinâmicas de predador e presa que não conseguiam nomear. Paramos a 1,5 metros do grupo do João. Pedro. A voz de Dante cortou a conversa deles como uma lâmina. Que inesperado vê-lo aqui. Pedro Souza virou-se, o sorriso dele vacilando quando reconheceu Dante. Então os olhos dele pousaram em mim e o sorriso morreu completamente. Senhor Moretti, não estávamos à sua espera. Tenho a certeza. O braço de Dante envolveu a minha cintura, puxando-me para perto. Não creio que tenha conhecido a minha esposa. Ana Moretti, embora talvez se lembre dela como Ana da Silva. O copo do João escorregou dos dedos dele. O cristal estilhaçou-se no mármore, o champanhe espalhando-se como sangue. O rosto dele ficara branco, os olhos a passarem de mim para Dante e de volta como se ele não pudesse processar o que estava a ver. Ana. A voz dele quebrou. O quê? Como? Olá, João. Mantive o meu tom agradável, cordial, como cumprimentar um velho conhecido em vez do homem que me destruiu publicamente. Parece bem. O casamento claramente assenta bem a algumas pessoas. Catarina estava rígida, a expressão dela a passar por choque, fúria e algo que parecia medo. Ela reconheceu o nome de Dante. Todos o faziam. E ela entendeu o que a minha presença no braço dele significava. Isto é impossível, o João gaguejou. Não se pode simplesmente... Éramos noivos há 2 semanas, noivos seus. Deixei o meu sorriso aguçar-se. Casada com ele. Acontece que quando alguém realmente a valoriza, as coisas movem-se rapidamente. A mão de Dante traçou a minha coluna. O toque íntimo e reivindicatório. A Ana e eu conhecemos-nos há meses. Mantivemos as coisas em segredo até o momento certo. A sua rejeição pública simplesmente acelerou a nossa linha do tempo. Meses. Pedro tinha recuperado a voz, mas ela tremia ligeiramente. Ana, certamente pode ver como isto parece. Parece que eu subi de nível significativamente, interrompi, canalizando todas as lições de etiqueta que Helena me incutira. Sei exatamente como parece, Pedro. Parece que o seu filho me fez um tremendo favor. Outras pessoas estavam a observar agora, atraídas pela tensão e pelos estilhaços de vidro. Telemóveis com câmara apareceram. Isto estaria nas redes sociais em minutos. Ana da Silva, noiva humilhada, agora a brilhar no braço de um dos homens mais poderosos de Lisboa. Devíamos conversar, disse o João desesperadamente, estendendo a mão para o meu braço em particular. Houve um mal-entendido. A mão de Dante disparou, apanhando o pulso do João antes que ele pudesse tocar-me. O movimento foi casual, quase preguiçoso, mas eu sentia a violência por baixo dele. A minha esposa não tem reuniões privadas com ex-namorados. Certamente entende. Solte-me. O João tentou afastar-se. Não conseguiu. O aperto de Dante era de ferro embrulhado em seda. De bom grado. Dante soltou-o com um ligeiro empurrão que fez o João cambalear. Mas que fique claro, Ana está sob a minha proteção agora. Qualquer tentativa de a contactar, de prejudicar a sua reputação, de sequer pronunciar o seu nome sem respeito, será considerada um insulto pessoal. O sorriso dele era afiado o suficiente para cortar. E eu levo os insultos pessoais muito a sério.
A ameaça pairava no ar, inconfundível. O rosto de Pedro Sousa passara de branco a vermelho, raiva e medo a lutar por domínio. Catarina parecia que ia desmaiar. Falando em insultos, continuou Dante, o tom dele agradável como veneno. Devíamos discutir a sua dívida, Pedro. 2 milhões de euros com 3 semanas de atraso. Tenho sido paciente, mas a minha paciência tem limites. Este não é o lugar. Pedro olhou para os ouvidos atentos e olhos observadores. Podemos discutir isto em particular. Por quê? A voz de Dante ecoou, garantindo que todos os que estavam por perto ouvissem. Tornou a vida pessoal do seu filho pública. Parece justo que os seus problemas financeiros recebam o mesmo tratamento. Seu bastardo, o João sibilou. Isto é sobre ela, não é? Está a fazer isto porque a deixei. Estou a fazer isto porque é uma criança mimada que pensa que as ações não têm consequências. A mão de Dante apertou a minha cintura. Humilhou a minha esposa numa sé cheia de testemunhas. Partiu o coração dela por uma vantagem nas sondagens. Achou mesmo que isso ficaria sem resposta? O salão de baile silenciara. Todos estavam a observar agora. Este confronto era mais divertido do que quaisquer discursos políticos. Ana! Os olhos do João encontraram os meus, desesperados e suplicantes. Por favor, diga-lhe que isto é uma loucura. Podemos resolver isto. Cometi um erro. Eu sei disso agora. Mas podemos... Não! A palavra saiu forte, Clara. Não podemos resolver nada. João fez a sua escolha quando me deixou no altar. Eu fiz a minha. Aproximei-me mais de Dante, deixando o braço dele envolver-me. E estou muito feliz com ela. Não o amas? O João acusou. Não podes. Estás a fazer isto para me magoar. Nem tudo é sobre você. As palavras soavam como liberdade. Dante me valoriza, me protege, me trata como se eu fosse preciosa em vez de conveniente. Por que é que eu o quereria quando tenho isso? A mão de Dante emoldurou o meu rosto, virando-me para ele. O beijo dele foi completo, possessivo, absolutamente inapropriado para consumo público. Mas deixou a mensagem clara. Eu era dele, completa e irrevogavelmente. Quando nos separamos, o João parecia estilhaçado. Catarina chorava. O rosto de Pedro estava roxo de raiva e humilhação. A dívida vence segunda-feira, disse Dante agradavelmente, como se não tivesse acabado de beijar a sua esposa até ela ficar sem fôlego à frente da elite de Lisboa. Pagamento total ou acionarei todas as suas obrigações pendentes, a sua campanha, a sua casa, a sua reputação, tudo termina. Não pode, Pedro começou. Posso. O sorriso de Dante era frio como o inverno. E o farei, a menos que queira discutir arranjos alternativos. Os olhos dele desviaram-se para o João. Talvez o seu filho pudesse ser mais útil noutras capacidades. A implicação era clara e arrepiante. Pedro agarrou o braço do João, já o puxando para longe. Vamos resolver isto em particular. Segunda-feira, Dante lembrou-os enquanto fugiam. Não se atrase. A multidão irrompeu em sussurros no momento em que os Sousas desapareceram. Dante guiou-me para a varanda, longe dos olhos curiosos e da fofoca que se espalharia como fogo selvagem. Lá fora, o ar fresco atingiu a minha pele corada. Agarrei a grade da varanda, as minhas mãos a tremer com adrenalina e algo que parecia perigosamente perto do triunfo. Isso foi... Não conseguia encontrar as palavras. Necessário. Dante terminou. Ele estava atrás de mim, perto o suficiente para eu sentir o calor dele. Eles precisavam de entender que agora é intocável, que magoá-la significa enfrentar-me. Arruinou-os. A constatação estava a cair. A campanha do Pedro, a reputação do João, tudo. Eles arruinaram-se a si mesmos. As mãos dele pousaram nos meus ombros. Eu apenas acelerei o processo. Virei-me para o encarar. Este homem com quem eu casara por vingança e segurança. Obrigada. Por quê?
por me fazer sentir poderosa em vez de lamentável. As palavras prenderam-se na minha garganta. Por me dar isto. A expressão de Dante suavizou-se, algo quente a quebrar o seu controle habitual. Sempre foi poderosa, cara. Só precisava de alguém para ajudar a ver isso. A mão dele emoldurou a minha bochecha, o polegar traçando os meus lábios. O toque despertou eletricidade por todo o meu corpo. Uma consciência que eu tinha ignorado por 2 semanas. Um desejo que eu tinha enterrado sob lições e preparação. Dante, sussurrei. Sim, leve-me para casa. Os olhos dele lhe escureceram. Tenha certeza? Tinha. Aquilo estava a cruzar uma linha que tínhamos mantido cuidadosamente. Passar de um arranjo para algo mais complicado e perigoso. Mas ali, nos braços dele, usando os diamantes dele, com o nome dele. Eu já estava tão para lá daquela linha que já não importava. Tenho a certeza. A viagem para casa foi uma tortura. Marco a conduzir enquanto Dante e eu nos sentávamos no banco de trás. O ar entre nós carregado com tudo o que não estávamos a dizer. A mão dele repousava na minha coxa, a queimar através da seda. Uma promessa do que esperava. Passamos pela porta da frente antes que o controlo se estilhaçasse. Dante empurrou-me contra a parede no foyer, a boca dele reclamando a minha com uma fome mal contida. Beijei-o de volta desesperadamente. 2 semanas de tensão e negação explodindo entre nós. Lá para cima, ele rosnou contra os meus lábios. Ele levantou-me. Realmente levantou-me como se eu não pesasse nada. E levou-me por aquela escadaria imponente, passando pelo meu quarto, por portas fechadas, até a suíte principal, onde eu nunca tinha entrado. O quarto dele era escuro e masculino, couro e madeira e janelas com vista para os jardins. Mas eu mal o vi antes que ele me pusesse na sua cama, o vestido subindo pelas minhas coxas, o corpo dele cobrindo o meu. Diga-me para parar, exigiu ele, as mãos emoldurando o meu rosto. Diga-me que isto é demasiado rápido, demais. Não pare. Puxei-o para baixo, beijando-o até estarmos ambos sem fôlego. Não se atreva a parar. Então ele não parou. Ele adorou o meu corpo como se eu fosse algo sagrado em vez de algo comprado. Beijou cada centímetro de pele que descobriu. Sussurrou carinhos italianos contra a minha garganta. Fez-me esquecer o João. Esquecer a humilhação. Esquecer tudo, exceto o prazer que se acumulava entre nós. Quando ele finalmente entrou em mim, os olhos dele prenderam os meus. Escuros e intensos e absolutamente focados. Minha, ele respirou. Diga-o. Su ofcorrani. Ushka ofeguei. Sua. E eu quis dizer isso. Depois ficamos emaranhados em lençóis caros, a minha cabeça no peito dele enquanto os dedos dele traçavam padrões na minha coluna. A ventoinha de teto girava lentamente. O suor arrefecia a pele. O que acontece agora? Perguntei calmamente. Agora. A mão de Dante segurou a parte de trás da minha cabeça. Agora é verdadeiramente a minha esposa em todos os sentidos. Agora construímos uma vida juntos. Uma que é real, não apenas conveniente. Real, repeti. Isto pode ser real? Já é. Ele inclinou com meu rosto para cima, a expressão dele sincera de uma forma que eu raramente vira. Eu sei que isto começou como um arranjo, vingança e contratos e benefício mútuo, mas algures entre o seu sim e esta noite, tornou-se algo mais. O meu coração vacilou. O quê? Obsessão, disse ele com naturalidade. Possessão. Talvez até os primeiros estágios de algo aterrador como... O polegar dele traçou o meu lábio inferior. Enfiou-se na minha pele, Ana Moretti, e acho que não a quero fora. A confissão devia ter me assustado. Em vez disso, sentiu-se como alívio, como permissão para admitir os meus próprios sentimentos perigosos. Eu acho, respirei fundo, eu acho que estou a começar a apaixonar-me por si. Apesar de tudo, apesar da insanidade e do perigo e da completa imprudência de tudo isto.
O sorriso dele era brilhante e raro. Então somos ambos loucos, provavelmente. Mas pelo menos somos loucos juntos. Deitamo-nos ali enquanto o luar pintava padrões nas paredes. Duas pessoas partidas que encontraram algo parecido com a cura na dor uma da outra. Não era o romance com que eu sonhara. Sem propostas de conto de fadas ou namoro tradicional. Mas era honesto, real, construído sobre a verdade em vez de mentiras bonitas. A segunda-feira chegou demasiado cedo. Acordei nos braços de Dante, emaranhada nos seus lençóis, usando apenas o colar da avó dele. Ele já estava acordado, a observar-me com uma expressão que me fazia o coração acelerar. Bom dia, esposa. Bom dia, marido. A palavra ainda me soava estranha. O que acontece hoje? Pedro paga ou perde tudo. Ele beijou a minha testa. De qualquer forma, está resolvido. E o João? João aprende que alguns erros têm consequências permanentes. Eu devia ter me sentido culpada. Devia ter me importado com a destruição deles. Mas ali, nos braços de Dante, segura e desejada e valorizada, eu não conseguia encontrar nenhuma simpatia pela família que tentara quebrar-me. O meu telemóvel vibrou na mesinha de cabeceira. Uma mensagem da Sofia. Meu Deus, estás em todo lado. Liga-me! Abri as redes sociais para me encontrar viral. Fotos da festa de angariação de fundos. Eu nos braços de Dante, a usar diamantes, radiante. O rosto abatido do João. A saída apressada dos Souzas. Manchetes a gritar sobre casamentos de vingança e histórias de Cinderela. E a rapariga que subiu na vida espetacularmente. És famosa, observou Dante, lendo por cima do meu ombro. Infame, corrigi. A mesma coisa no nosso mundo. Ele pegou no telemóvel, colocando-o de lado. Ignore, deixe-os falar, nós sabemos a verdade. A verdade, que eu tinha casado com um homem perigoso por vingança e segurança. Que algures no caminho, a vingança se tornara menos importante do que a forma como ele me olhava. Que a segurança se transformara em algo que se sentia perigosamente próximo do amor. Que verdade é essa? Perguntei. A mão de Dante emoldurou o meu rosto, os olhos dele prendendo os meus com absoluta certeza. Que é minha e eu sou seu. Que escolhemos isto juntos. Que, independentemente de como começamos, estamos a tornar-nos algo real. Ele beijou-me suavemente. Que a protegerei, a estimarei e destruirei quem quer que tente magoá-la pelo resto das nossas vidas. Muito romântico para um chefe da máfia. Contenho multidões. O sorriso dele era perverso. Passará anos a descobri-las. Anos. A palavra já não me aterrorizava. Em vez disso, soava como uma promessa. Passamos o dia na cama, ignorando chamadas e mensagens, perdendo-nos um no outro, construindo intimidade a partir da vingança e da conveniência e de surpreendentes quantidades de afeto genuíno. Dante falou-me sobre a sua família, a sua infância em Itália, o tio que o criara neste mundo perigoso. Eu falei-lhe sobre a morte do meu pai, os sacrifícios da minha mãe, os meus sonhos de faculdade de direito que eu abandonara por causa do João. Vai estudar, disse Dante firmemente. Neste outono, Harvard, se quiser, eu farei acontecer. Assim do nada? Eu disse-lhe, cuido do que é meu. A mão dele traçou a minha coluna. E você, cara Mia, é preciosa para mim. Os seus sonhos importam. Ninguém me tinha dito isso antes. Ninguém tinha feito as minhas ambições parecerem importantes em vez de inconvenientes. Naquela noite, Vicente bateu à porta do quarto com notícias. O pagamento dos Souzas chegou. Valor total mais juros. Dante sorriu contra o meu ombro. E a campanha suspensa indefinidamente. Pedro está a retirar-se, citando assuntos familiares. Perfeito. A satisfação de Dante era palpável. Obrigado, Vicente. Depois que ele saiu, virei-me para olhar para o meu marido. Acabou então. Eles pagaram. A vingança está completa. Está? Os olhos de Dante prenderam os meus. Sente-se vingada.
Considerei isso. O João estava arruinado profissionalmente e pessoalmente. A carreira política do pai dele estava morta. A reputação da família deles estava estilhaçada. Tudo o que eles tinham valorizado tinha sido tirado. Mas mais do que isso, eu tinha tudo o que eles tinham tentado negar-me: educação, segurança, um parceiro que me valorizava. Eu tinha ganhado de maneiras que iam além da destruição deles. Sim, disse eu finalmente. Sinto-me. Bom, ele puxou-me para mais perto. Então podemos focar-nos em construir em vez de destruir, no nosso futuro em vez do passado deles. O nosso futuro. Há 6 meses, o meu futuro tinha sido o João e sonhos modestos, e o meu esforço para me tornar mais pequena para caber no mundo dele. Agora, estendia-se à minha frente, vasto e incerto e emocionante. Faculdade de Direito e a proteção de Dante e uma vida em que eu não tinha mais de encolher. Amo-te, disse eu de repente. As palavras surpreenderam-nos a ambos. A expressão de Dante transformou-se, a vulnerabilidade a romper o seu controlo habitual. Já? É demasiado cedo? Não. Ele beijou-me completa e profundamente. É o momento perfeito, porque tenho me apaixonado desde que a vi naqueles degraus da Sé, parecendo partida e bonita e furiosa. Foi aí que decidiu. Foi aí que soube que era minha. A mão dele emaranhou-se no meu cabelo, possessiva e terna. Teria esperado anos se fosse necessário. Mas deu-me semanas, deu-me a si mesma, deu-me para sempre. Para sempre é muito tempo. Não tempo suficiente. O sorriso dele era tudo. Perigo e devoção e promessas sombrias. Nem de perto tempo suficiente consigo. Beijamo-nos enquanto o luar enchia o quarto. 2 pessoas danificadas que encontraram cura inesperada e vingança calculada. A nossa história não era tradicional ou segura ou algo que se assemelhasse ao normal, mas era nossa. Construída sobre honestidade e fome e a compreensão de que, às vezes, os melhores futuros nascem das cinzas de passados destruídos. O João tentara quebrar-me. Em vez disso, libertou-me para me tornar algo mais forte. Senhora Ana Moretti, esposa, estudante de direito, mulher que trocou a humilhação pelo poder e encontrou o amor nas ruínas. Não mudaria um único momento, nem mesmo a dor. Especialmente não a dor, porque me levara até aqui, aos braços de Dante, a minha própria força, a um futuro que finalmente parecia meu. E isso, pensei eu, enquanto o meu marido me beijava até ficar sem sentidos, era a vingança mais doce de todas. Quem diria que a minha própria vida seria tão complicada? Mas quem é que consegue dizer que sabe de tudo, certo? Só o tempo nos dirá. E eu, por agora, estou a aproveitar